Amém. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, texto da nossa reflexão de hoje, da nossa conversa. Gênesis 4, do 1 até o 16. Gênesis 4, do 1 ao 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, bem como na projeção. Texto que diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor escolheu se revelar a nós a partir desse texto tão profundo, da tua palavra tão viva, tão verdadeira e que transforma a nossa história, a nossa vida, Senhor. Nós cremos que não são apenas histórias, não são apenas relatos, não são apenas poesias, mas aqui nós temos a tua palavra, Senhor, a tua voz falando conosco. Por isso nós queremos tratar esse momento com a seriedade que lhe é devido, Senhor, porque nós estamos diante da tua voz, o Senhor falando conosco mediante a palavra. Então, Senhor, nos ajuda a ter reverência, concentração, nos ajuda a aplicar a tua palavra, perceber a tua palavra confrontando os nossos pecados, confortando as nossas dores. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos lendo Gênesis e estudando Gênesis e conversando sobre isso. E eu já disse aqui que Gênesis é o livro dos inícios, né? Dos começos. Então, Deus aqui, através de Moisés, vai relatando como tudo começou, como o primeiro homem, a primeira mulher foram criados, como os animais foram criados, toda a criação, tudo foi estabelecido, pensado, criado por Deus, e tudo isso vai vindo à existência. Nós também entendemos como o mal entrou no mundo, como o pecado entrou no mundo, a desobediência do homem. Então, além de ser um livro dos inícios, que narra os começos das coisas, aqui também nós temos o primeiro assassinato, nós temos a primeira relação entre irmãos aqui, né? E já não é uma relação boa, é uma relação que terminou em assassinato, em morte. Mas eu também considero que Gênesis é um livro onde Deus faz perguntas. Onde Deus faz perguntas. Nós costumamos fazer perguntas para Deus, né? Geralmente. Por quê? Para quê? Como? Por que isso está acontecendo? Mas aqui em Gênesis nós temos um Deus fazendo perguntas para a humanidade. Fazendo perguntas para a humanidade e levando esses homens e essas mulheres aqui da narrativa a pensarem profundamente sobre os seus atos. E aqui Deus faz uma série de perguntas para Caim, né? E a pergunta que mais me chama a atenção aqui
é a pergunta: Caim, onde está o seu irmão? Caim, onde está o seu irmão? Então, Deus faz uma pergunta para Caim no sentido geográfico, né? Ele quer saber onde está Abel. Mas é óbvio que Deus não está fazendo essa pergunta porque não sabia da localização de Abel. Deus está fazendo essa pergunta porque é como se Deus estivesse perguntando para Caim assim: no seu coração, no seu pensamento, nos seus afetos, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão nesse espaço dos afetos, do amor, do respeito, da responsabilidade? E aí, de forma muito ousada, né? Caim responde para Deus assim: por acaso eu sou tutor, né, do meu irmão? Eu sou o cuidador do meu irmão? Né? Deus, fico imaginando Deus ouvindo essa resposta de volta, assim, né? Igual a gente pai quando ouve uma resposta do nosso filho assim: ah, moleque, se eu te pego, você falar desse jeito comigo de novo, né? Então, Deus recebe esse retorno de Caim, assim, um tanto quanto ousado, mas eu quero pensar e refletir com você nessa manhã que aqui encontra a centralidade dessa narrativa, nessa pergunta de Deus e nessa resposta de Caim. Na pergunta que Deus faz para Caim, onde está o seu irmão? E na resposta que Caim dá para Deus, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Aqui está o eixo central dessa narrativa. Porque é óbvio que esse texto fala sobre muitas coisas, né? A gente vê aqui a primeira relação de adoração a Deus, de sacrifício a Deus. Até então Adão e Eva não tinham feito nenhum tipo de sacrifício, de culto a Deus. E aqui nós vemos um primeiro momento em que a humanidade presta culto ao Senhor. Caim e Abel vão diante do Senhor oferecendo um sacrifício. E aí, a gente não sabe, é um mistério aí, né, da Bíblia Sagrada, por que que Deus aceitou a oferta de Abel e por que que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Há quem diga que Deus não era vegano, por isso que ele não gostou da oferta, né, de Caim, porque assim, Caim foi lá com vegetais, com coisas da terra. E Abel foi ali com um animal, as primícias do seu rebanho, as melhores partes daquele rebanho. Então, tem gente que fala que é por isso, né, que o sacrifício Deus gostava de churrasco, assim como eu, assim como você. Mas eu não vejo que essa é a explicação mais lógica do que está acontecendo aqui. É óbvio que o sacrifício de Abel aponta para um sacrifício que o próprio Deus estabeleceu na lei um pouquinho mais para frente em Moisés. Sacrifício com derramamento de sangue, com morte de animais puros, já fazendo uma alusão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a oferta de Abel é aceitável diante de Deus também porque ela já é uma analogia, ela já é uma flecha, um sinal apontando para o sacrifício do cordeiro, que seria entregue muito tempo depois. Mas eu vejo que a aceitação de Deus pela oferta de Abel e a não aceitação da oferta de Caim tem mais a ver com a motivação que se faz essa oferta. A motivação que Caim vai diante de Deus, a motivação que Abel vai diante de Deus são completamente diferentes. Como a gente sabe disso? Por conta da reação que Caim tem quando a sua oferta não é aceita. O texto diz que quando a oferta de Caim não foi aceita, o seu semblante desfaleceu, ele ficou com a cara fechada. E aí Deus também faz outra pergunta para ele um pouquinho antes da pergunta principal aqui que eu falei, né? Por que você está com essa cara fechada, né? É a pergunta que você pode fazer para sua esposa, para o seu marido quando ele estiver bravo, assim. Por que você tá com essa cara de Caim aí? Por que você tá com essa... É uma outra forma de você falar que ele tá bravo. Você tá com essa cara de Caim aí, né? Desfaz essa cara. Como? Vai dar briga, né? Um vai ficar chamando o outro de Caim, né? O tempo todo. Então, é uma forma que Deus percebe a motivação que Caim teve para apresentar essa oferta. Porque quando Deus não aceita, pelos motivos que nós não conhecemos completamente, Caim se mostra irritado. Caim se mostra com inveja da oferta de Abel que foi aceita diante do Senhor. Então, isso revela a motivação que Caim usou para entregar essa oferta. Caim, muito provavelmente, estava ali entregando essa oferta, além de uma oferta que nos parece um pouco desleixada, assim, né? Ele pega lá alguma coisa e leva diante de Deus, mostra que a motivação dele estava em talvez ganhar do seu irmão, né? Talvez uma competitividade na relação, e quando Abel tem a sua oferta aceita, ele se entristece, ele fica irado, ele fica bravo.
e fica tão bravo, tão entristecido, tão tomado de ira, de pecado, de ódio, de inveja, de amargura, que mata o seu irmão. Leva isso às últimas consequências, todo o seu ódio, toda a sua indignação. Mas por que eu digo que a pergunta que Deus faz para Caim é a central desse texto? Porque aqui Deus está estabelecendo a relação entre os irmãos, né? E os irmãos aqui, no caso, de sangue, mas Deus está também nos mostrando como é e como seria a nossa relação depois da queda, depois da entrada do pecado no mundo. Porque uma coisa que nós aprendemos nessa narrativa, nesse texto, é que as relações de fraternidade, a relação de amor e de afeto pelo meu irmão, de respeito pelo meu irmão, não se dá pela ligação sanguínea. Eu posso ser conectado ao meu irmão, eu posso ter um familiar que nós nos conectamos pela questão biológica, nós somos irmãos de sangue, mas mesmo assim fazer um mal terrível contra ele. E aqui é prova disso. E Caim e Abel é um reflexo dos nossos noticiários hoje, né? Quantas coisas a gente não vê na televisão, nas notícias, de irmão, filho matando mãe, matando pai, pai matando filho. Então, perceba que a relação sanguínea, biológica, não é um inibidor suficiente para parar o mal. Nós podemos estar conectados biologicamente, de forma, assim, familiar, mas mesmo assim matar o nosso irmão. Então, o que é que nos conecta como irmãos? E aqui agora também falando da nossa relação como comunidade de fé, como igreja, irmãos em Cristo Jesus, salvos pelo seu sangue. Não é a questão dos laços sanguíneos, mas sim a questão da responsabilização mútua. Deus está mostrando aqui que sim, Caim é responsável pelo seu irmão. Assim como Abel também precisava ser responsável pelo seu irmão Caim. Se nós pecamos ou julgamos a intenção de Caim aqui, da sua oferta e da forma como ele reage a tudo isso, matando o seu irmão, nós poderíamos também fazer uma análise de Abel quando ele percebe que o seu irmão está irado. Se Deus percebeu isso, né? O texto diz claramente que o seu semblante desfaleceu, ele estava com a cara irada, isso estava perceptível, ele estava dando sinais da sua ira. A gente poderia pensar que Abel poderia ter se responsabilizado pelo seu irmão e perguntado a ele, conversado com ele, estabelecido um diálogo com ele, para talvez tentar ajudá-lo a resistir a esse pecado que o texto diz que estava à porta, pronto para influenciar as ações e as decisões de Caim. Então, a relação de irmandade, de fraternidade, ela não se dá pelos laços sanguíneos, mas ela se dá pela responsabilização mútua. É por isso que Deus pergunta: onde está o seu irmão? Que você é sim responsável por ele. Você é sim responsável pelas atitudes dele, pelo cuidado com ele, pela forma como você se relaciona e cuida dele. Então, queridos, nós estamos aqui numa relação de fraternidade, de irmandade, e o que nos une aqui? É essas paredes, é esse templo, é o café da manhã que nós temos bem cedinho ali, que é para a gente ter essa comunhão. É porque nós somos membros de uma igreja e assinamos estamos presentes no mesmo hall de membros. É porque nós temos coisas em comum, né, na nossa vida pessoal, trabalhamos com as mesmas coisas, gostamos das mesmas coisas. Não, é porque em Cristo Jesus nós somos responsabilizados a cuidar do nosso irmão. O amor de Deus se manifesta em nós quando nós cuidamos um do outro, quando nós nos responsabilizamos um pelo outro. E aqui o texto está nos ensinando, nos mostrando que algumas coisas nos faz desconsiderar essa responsabilidade. Algumas coisas nos faz esquecer que nós somos sim responsáveis pelo nosso irmão. E eu quero compartilhar com você pelo menos 3 coisas que faz a gente distorcer a imagem do nosso irmão a ponto de matá-lo. Que faz a gente distorcer a imagem do outro a ponto de achar que nós não somos responsáveis por ele. E a primeira coisa é a diferença. A diferença do outro me faz achar que eu tenho o direito de matá-lo. A diferença que eu vejo no outro, o que é não igual a mim, né, a perspectiva do self que eu tenho, do eu, distorcida, me faz também ter uma percepção distorcida do outro.
Então o texto nos diz claramente que existe uma diferença entre Caim e Abel. Caim nasceu primeiro, e no nome dele, né, nós já vemos aqui que Eva reconhece que ela adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. E Caim também poderia ser traduzido por adquirir. Então é simplesmente assim. O nome Caim significa adquirir, conseguir, conquistei, Deus me deu. Agora, olha o nome de Abel. Sabe o que o nome de Abel significa? Nada. Coisa que passa rápido, sabe? Fumaça. É a mesma expressão que Salomão usa quando ele diz que tudo é vaidade, tudo é fumaça, tudo é Abel. Seria uma tradução possível. Então, Caim recebe um nome tão significativo, né? Tão representativo sobre aquilo que Eva queria. Talvez ela já acreditava ou esperava que Caim era aquele descendente que Deus prometeu, que pisaria na cabeça da serpente. Então ela dá esse nome para Caim, dá essa importância. Aí quando nasce Abel, Abel é Abel. Ah, esse Abel aí, esse nada. Olha que diferença significativa que a família, Adão e Eva, impuseram sobre esses dois irmãos, só pelo fato de darem nomes para eles, mas também de atribuir importância para eles. Né? Aqui a gente poderia entender aqui uma aplicação, um perigo, né, da gente às vezes ter os nossos filhos favoritos, né? Eu sei que quem é pai sabe disso, não existe filho favorito. Mas às vezes a gente, na expressão do nosso afeto, na expressão do nosso amor, a gente corre o risco de demonstrar um certo favoritismo, né? Não foi assim na história de José e seus irmãos? Né? O pai demonstrou ali um favoritismo para com José, isso causou uma discórdia, um problemaço na família. Então aqui, Adão e Eva fazem a mesma coisa, eles atribuem mais importância a Caim do que a Abel. Existe uma diferença também de ofício, né? O texto diz que Caim se tornou aqui agricultor e Abel foi pastor de ovelhas. Então existe uma diferença na atribuição. Ou seja, o texto está nos ensinando aqui que pessoas são diferentes umas das outras, irmãos são diferentes uns dos outros. E que se a gente não aprender a respeitar essa diferença, a dar espaço para essas diferenças, nós chegaremos ao ponto de matar o nosso irmão, porque ele pensa diferente de nós, porque ele tem um ofício diferente do nosso, ou porque de alguma forma nós entendemos que ele tem mais importância do que nós. Então a diferença, quando nasce Abel, Caim provavelmente já é tomado de uma certa inveja dele. Então, essa é uma das coisas que nos faz não nos responsabilizarmos pelo nosso irmão. Porque nós olhamos para o nosso irmão e ele é diferente de nós. Ele tem um ofício diferente. Ele pensa politicamente diferente de mim. Ele faz coisas diferentes de mim. Ele tem uma classificação, um status socioeconômico diferente do meu. Ele é diferente fisicamente de mim, emocionalmente de mim. E isso me leva a desconsiderar o meu irmão, porque ele não é igual a mim, porque ele não corresponde ao meu self, às minhas expectativas, ao meu eu. Isso é uma primeira coisa que faz a gente desconsiderar o outro como nosso irmão. A segunda coisa é a religião. É a religião. Porque o sistema religioso, aqui já, o primeiro sistema sacrificial da história, já se mostrou um sistema complicado. Um sistema que adoece, um sistema que machuca, um sistema que coloca diferenças entre as pessoas. Porque Caim e Abel vão diante de Deus. Eles estão cultuando ao Senhor, eles estão na igreja. Eles estão ali na igreja tentando adorar a Deus ou buscando adorar a Deus. Mas o sistema religioso gera competitividade, inclusive na nossa relação com Deus. E a gente vem para a igreja, às vezes, preocupado se a nossa oferta está sendo mais agradável a Deus do que a oferta do nosso irmão que está do lado. Se eu levanto a mão mais alto que o irmão que está do meu lado. Ou será que Deus está ouvindo a oração da Amanda e não está ouvindo a minha oração? Será que Deus está se manifestando de forma mais clara, mais evidente, mais poderosa na vida de um e não na minha vida? Será que Deus está atendendo as minhas orações ou atendendo as orações do meu irmão e não atendendo as minhas? E a gente esquece de que o acesso a Deus só é possibilitado pelo próprio Deus, só pela graça. Não, os nossos sacrifícios pessoais, as nossas ofertas pessoais não podem ser comparadas.
O nosso serviço não pode ser comparado, sabe? Tem gente que às vezes fica comparando, não, mas aqui eu faço tanto pela igreja, eu me dedico tanto, a fulano tá lá, não faz nada. E a gente começa a criar essa competitividade, né? De quem se entrega mais, de quem se entrega menos, sem entender as relações, as variáveis que atingem a vida do outro, respeitando os limites do outro. Então, a religião, inclusive, pode se tornar um problema para que eu olhe para o meu irmão e desconsidere ele como um irmão. E tenha um olhar competitivo na relação dele com Deus, um olhar competitivo no meu sacrifício, na minha oferta. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essa lógica também da religiosidade, que às vezes pode nos afetar e criar em nós intrigas, conflitos, e desconsiderar a minha responsabilidade sobre o outro. Mas uma terceira coisa que também inviabiliza a nossa relação de responsabilidade um com o outro é o próprio pecado. É o mal que existe dentro de nós que às vezes é potencializado pela diferença, porque nós não conseguimos lidar com o diferente, e também por conta da religião, mas isso é potencializado, algo que já existe em nós. O texto parece dizer aqui que Caim já estava, assim, Deus fala com ele, Deus explica para ele, ó, não é verdade que se você fizer o que é certo, coisas boas vão acontecer para você, você vai conseguir resistir a esse pecado. Agora, se você dá vazão a isso que você está sentindo, certamente uma coisa ruim vai acontecer. Então Deus orienta, Deus conversa, Deus estabelece um diálogo, Deus senta à mesa com Caim. Ele poderia não ter feito isso, mas pela graça Deus faz isso, Deus orienta Caim, mas mesmo assim Caim parece ignorar completamente a voz de Deus. Logo no momento imediato ele diz assim, o texto, né? Chama o seu irmão para ir para o campo. Ele já chama Abel para se afastar, né? Porque aqui, parênteses, né? A gente às vezes acha que existe um problema também aqui na ordem cronológica das coisas, porque depois a gente pensa assim, com quem Caim e Abel se casaram, né? Que se eles são os únicos filhos ali presentes na narrativa de Adão e Eva. Eles são os únicos filhos registrados ali na narrativa bíblica. O texto diz que passou um tempo grande e depois Caim e Abel nasceram. Então, provavelmente, inclusive até o tempo que eles cresceram, né? O tempo que eles cresceram, Adão e Eva tiveram outros filhos. E aqui nós já percebemos que existe uma civilização, existe uma população ali, porque Caim quer matar o seu irmão, o que que ele faz? Ele fala, vamos sair do meio da galera? Vamos lá para o campo, quero te mostrar um negócio. O convite mais, assim, terrível que alguém já fez por irmão, né? Porque ele já estava com a intenção de tirar a vida do irmão, ignorando completamente o pecado que estava dentro dele, dominando ele, impulsionando ele a fazer o mal para o seu irmão. Então, o pecado, a nossa maldade interna, potencializado pela nossa inveja, potencializado pela nossa relação religiosa, nos leva a desconsiderar o nosso outro, o nosso próximo, como o nosso irmão. E a gente literalmente mata, né? A gente mata. Caim matou seu irmão na literalidade da expressão. Mas quantos de nós não matamos o nosso irmão de outras formas? Nós dizemos assim que o nosso irmão morreu. Para mim não existe mais. Para mim eu desconsidero. Uma indiferença. Eu falo, eu não quero mais acreditar que essa pessoa está viva na minha vida. Ela não faz mais parte da nossa relação. O que é isso? Mataram meu irmão. A gente assassina reputações, né? No mundo da internet, e se você é conectado essa semana, você viu o auê que deu, no caso de uma música aí chamada Auê, né? E nessa música, por conta de uma música, nós vamos lá e assassinamos a reputação do outro. O do outro que a gente às vezes nem conhece, inclusive. E eu estou falando da música, de um exemplo, mas quantos outros assassinatos de reputação não existem nas redes sociais? A gente assassina a reputação do nosso irmão porque ele pensa diferente da gente, porque ele ouve músicas diferentes de nós, porque ele é batista, porque ele é presbiteriano, porque ele é metodista, porque ele é... Enfim, a gente vai classificando pessoas e nos achando no direito de matar o nosso irmão, matar a reputação dele porque ele pensa diferente de nós. Isso é a nossa dificuldade de lidar com a diferença, a nossa dificuldade de viver a religião e a nossa dificuldade de resistir ao pecado. A boa notícia, queridos, é que em Cristo Jesus nós temos essas três dimensões da nossa vida totalmente ressignificada. Em Cristo Jesus, nós sabemos, o apóstolo Paulo diz, que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais homem, mulher,
todos são um em Cristo. Ou seja, a nossa diferença, ela é respeitada, ela é observada. Deus ama essa pluralidade do seu povo, de todas as tribos, línguas e nações. Essa é a visão que João tem lá diante do trono do Cordeiro, povos de todas as tribos, línguas e nações adorando a ele. Deus respeita essa diferença, mas a nossa diferença, ela é considerada, ela é respeitada, mas em Cristo Jesus ela é ressignificada, porque nós somos nivelados tanto por baixo quanto por cima. Ou seja, nós somos nivelados por baixo quando a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos somos pecadores, não há um sequer justo diante de Deus. Mas ela também nos nivela por cima porque ela diz que pelo mesmo sacrifício todos foram salvos, não pelo seu mérito, não pela sua oferta que foi mais agradável do que a do seu irmão, mas pela única oferta agradável que é a oferta de Jesus Cristo. Então em Cristo as nossas diferenças são estabilizadas. Nós aprendemos a olhar para o nosso irmão, respeitando que ele pensa diferente de nós, mas nós participamos da mesma mesa juntos. Nós aprendemos a conviver com o nosso irmão, que é diferente de nós, mas amando ele. Não só respeitando, não só suportando, sabe? Falando, tá bom, tem que suportar ele, né? Até o pastor falou lá que a gente tem que respeitar as diferenças. Não é essa sensação, assim, de obrigação para respeitar a diferença do meu irmão. É um sentimento genuíno de que todos nós fomos salvos pela graça. E pela graça temos acesso à presença de Deus. E pela graça podemos nos relacionar com Deus. E pela graça temos acesso ao reino de Deus. Não é porque a sua oferta é melhor do que a do seu irmão. E isso também é resolvido em Cristo Jesus. A religião em Cristo Jesus, ela é substituída pelo Evangelho. Então, o que determina a nossa relação com Deus não é mais a religião, não são mais os nossos sacrifícios, melhores ou piores, mais agradáveis ou menos agradáveis a Deus. O que estabelece a nossa relação com Deus é o Evangelho, é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, por isso, nós não precisamos chegar para a igreja preocupados assim, nossa, será que eu vou oferecer hoje uma oferta agradável a Deus? Será que eu vou colocar lá no gasofilácio um dinheiro lá para missões, para contribuição, e Deus vai se agradar dessa oferta? Lembre-se do paradigma da viúva pobre, irmãos. O texto lá nos ensina o mesmo que Caim e Abel está nos ensinando. Deus observa as motivações. Deus não está altamente preocupado com a qualidade da sua oferta, com o conteúdo da sua oferta. Deus está preocupado com a motivação da sua oferta. Quando nós ofertamos, cultuamos, louvamos, oramos com a motivação errada, isso desagrada a Deus. Agora, quando nós oramos, cultuamos, entregamos os nossos recursos aqui com a motivação correta, como resposta a Deus, Deus já foi completamente agradado na cruz. Então, a nossa oferta é uma resposta. O nosso culto é uma resposta. As nossas mãos erguidas são respostas de adoração a Deus. Por isso, Deus sonda as nossas motivações. E o Evangelho tira todo o sentido de religiosidade da nossa vida, da nossa relação com Deus e da nossa relação com os irmãos. E o pecado também foi resolvido em Jesus. O pecado foi vencido na cruz. O pecado que aqui, o texto diz que Caim era responsabilizado por resistir a esse pecado, que estava à porta ali, que estava batendo no seu coração, querendo usar toda a maldade que existia dentro de si para fazer o mal contra o seu irmão. Esse pecado já foi vencido. Isso não quer dizer que nós não precisamos resistir às nossas tentações, resistir ao pecado que continua batendo a nossa porta. E às vezes você está aqui dentro da igreja ou sai daqui da porta da igreja já com uma tentação dentro de você que você precisa sim exercer resistência, mas essa resistência não depende mais só de você. Essa resistência é uma capacidade, é uma aptidão que você recebe do Espírito Santo. Pela obra e pelo sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu por nós, venceu a morte, venceu o pecado, nós também podemos vencer a morte e o pecado. Diariamente, nas nossas decisões, nós temos a capacidade, nós temos a possibilidade de, diante do pecado, pedir: Senhor, me ajuda a resistir a esse pecado que está batendo a porta e pode me levar a fazer o mal contra mim e contra o meu irmão. E você pode fazer essa oração e você tem a promessa de que o Espírito Santo de Deus te ajuda a resistir a essas tentações, te ajuda a vencer esses pecados, te ajuda a tomar boas decisões. O nosso problema
que é que nós continuamos resistindo à voz do Espírito Santo. Nós continuamos ainda negligenciando a ação de Deus em nós, a ação de Jesus em nós, e nós continuamos fazendo as nossas coisas, respondendo ao nosso pecado de forma impulsiva. Mas Jesus resolveu esse problema. Jesus resolveu esse problema para que quando você pensar em matar o seu irmão, seja com a indiferença do seu coração, seja com os seus dedos que são rápidos para digitar algo lá na internet cancelando alguém, você pode pensar assim: mas ele é meu irmão. Ele pensa diferente de mim, ele vota diferente de mim, ele torce para um time de futebol diferente do meu, mas ele é meu irmão. E eu não vou ferir ele, eu não vou assassinar a reputação dele, eu não vou matá-lo, porque ele é meu irmão. E Cristo fez isso na cruz para resolver de fato a nossa diferença, a nossa religião e o nosso pecado. Bom, nessa relação, nós muitas vezes podemos andar, circular entre essas duas figuras. Talvez você seja nessa manhã ou nesse momento da sua vida, você se identifique mais com Abel, aquele que foi assassinado. Alguém assassinou você no coração. Alguém olhou para você e falou assim: você para mim não existe mais. Para mim você não faz mais diferença. Ou talvez fez isso com palavras, te ofendeu. E você se sente como Abel nessa manhã, assim, morto, assassinado pelas pessoas, ou até mesmo por você mesmo. Você assassinou o seu próprio eu, você se desconsidera. E nós somos assim às vezes, Abel, injustiçados pelas pessoas, pelos irmãos, ofendidos. E minha oração para você nessa noite que talvez se sinta assim, é que Deus faça justiça sobre você. É que você confie na justiça de Deus. Que não tente conquistar a justiça própria, se justificar, se provar para alguém. A sua identidade está em Cristo Jesus. Quem você é está em Cristo Jesus. Você não precisa provar para o seu irmão que você é aceitável. Porque Cristo te aceitou. Cristo te recebeu. Cristo deu a você uma nova identidade. Então, quando você se sentir assim meio Abel, lembre-se disso. A sua identidade, o seu amor, a sua importância está em Jesus. Está na identidade que você tem como filho de Deus. Mas talvez você pode ser, às vezes, Caim. Assim, com cara de Caim, sabe? Aquela pessoa que anda sempre carrancuda, assim, sempre irada com o meu irmão, com as pessoas. Parece que tudo gira em torno dela, assim, né? Deixa eu te dizer algo. Já descobriram que o mundo, o universo gira em torno do Sol e não de você, tá bom? Então nem tudo é sobre você. Não precisa ficar, sabe, carrancudo. Às vezes a pessoa passou na rua, foi pro outro lado, atravessou, não te cumprimentou. Nossa, mas é o irmão da igreja, canta lá no louvor, toca lá no louvor. Às vezes ele só não te viu mesmo. Às vezes ele só não te viu. E aí você às vezes é tomado por essas coisas, pela diferença, pela religiosidade, pelo pecado e assassina a reputação do irmão. Chega lá na célula, chega lá no grupo, fala: fulano lá canta, toca no louvor lá, mas nunca me cumprimentou na vida. E aí você começa a assassinar a reputação das pessoas. Então não seja Caim. Olha o convite de Deus para você nessa manhã, as perguntas que Deus está fazendo para você e para mim, que às vezes eu também sou Caim, eu sou Abel, nós circulamos nessas relações. Deus está perguntando: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Considere ele, perceba que ele é diferente de você, continue amando ele. Você não percebe que existe um pecado? Deus está perguntando para nós, um pecado aí que está à porta, querendo dominar você. Domine ele. Não ceda ao pecado a vontade de assassinar o seu irmão, de matar a reputação dele, de ignorá-lo. Não seja Caim. Não deixe a sua cara assim carrancuda o tempo todo. Dê um sorriso. Mude a perspectiva da forma como você vive. Porque às vezes nós somos Abel, mas também nós corremos o risco sempre de exercer a lógica de Caim na nossa vida. Então que Deus nos abençoe para que quando nós circularmos nessas relações entre Abel e Caim, nos identificarmos ou com aquele que é assassinado ou com aquele que assassina, nós possamos encontrar em Cristo Jesus salvação para o nosso pecado. Salvação para a nossa alma, ressignificação da nossa vida, não mais vivendo na lógica da religiosidade, do pecado, da diferença, mas vivendo pela lógica do Evangelho, onde em Cristo nós somos tudo em Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos
e pedimos a Deus isso. Eu quero fazer isso nesse momento, orar com você, para que você que se sente como Abel, injustiçado, assassinado, tenha a sua justiça em Deus restabelecida. E você que às vezes exerce o papel de Caim ou está exercendo o papel de Caim em alguma relação, receba essa exortação de Deus nessa manhã. Cuidado com o pecado que está batendo a porta. Domine ele. Em Cristo você consegue dominá-lo e viver a vida, a relação de forma mais leve. Então vamos orar assim. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver essa vida de afeto com o nosso irmão a partir da lógica da responsabilidade que o Senhor nos ensina nesse texto. Nós somos sim responsáveis uns pelos outros. O Senhor nos salvou e nos salvou em comunidade, como povo de Deus, justamente para que nós possamos viver em comunhão, viver em irmandade, fraternidade. Mas muitas vezes, Senhor, nós olhamos para o nosso irmão como um inimigo, nós olhamos para o nosso irmão como um competidor, nós olhamos para o nosso irmão como um religioso, nós olhamos para o nosso irmão como uma pedra de tropeço no nosso caminho entre eu e Deus. Senhor, nos ajuda a não ter mais esse olhar contaminado pelo pecado, contaminado pelo desejo de morte, contaminado, Senhor, pelos nossos traumas, nossas cobiças, e nos ajuda a olhar para o nosso irmão a partir de Cristo e perceber que o nosso irmão é sim o nosso amigo, o nosso companheiro, e nós estamos nessa jornada juntos. E eu não preciso olhar para ele e perceber só as diferenças, eu posso olhar também aquilo que nos une, aquilo que nos conecta. Senhor, eu oro para que nas nossas relações familiares, relações de igreja, relações profissionais, se nós estamos nessa manhã, talvez vivendo aqui como Abel, injustiçados, assassinados na nossa reputação, que o Senhor restabeleça a nossa justiça, Senhor. Que a nossa justiça esteja em Ti e na imagem de Cristo, do Cristo revelado, que nós possamos descansar nessa imagem, não precisando se provar para ninguém, não precisando criar justificativas para provar o nosso valor, porque o nosso valor está em Cristo. O nosso valor está em Ti, Jesus. E eu oro também para aqueles irmãos que talvez estejam vivendo essa mesma sensação que Caim viveu, o desejo de assassinar o outro, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos assim, irados pelo que as pessoas fazem conosco. Nós nos sentimos assim também injustiçados pelo próprio Deus, e nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão, nós queremos banalizar o outro, matar a reputação do outro, talvez para projetar a nossa imagem, Senhor. Senhor, nos perdoa e nos livra desse pecado. Nos ajuda a viver com humildade, Senhor, a reconhecer que a imagem do Senhor está em mim, mas também está no meu irmão. Para que possamos viver uma vida em comunhão, de responsabilidade uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém.